Olá, estou fazendo esse vídeo para contar o que aconteceu comigo. No dia 23 de fevereiro, agora desse ano, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Ela foi indicada pelo meu médico traumatologista, que depois de muitas crises na coluna, me sugeriu, por causa do peso, né, que estava me prejudicando, muita sobrecarga, e além disso, né, todos os problemas que a gente sabe que pode desencadear a obesidade. Na segunda-feira, dia 2 de março, eu teria a primeira revisão, mas infelizmente eu acordei no dia 1º para o dia 2 com uma forte dor abdominal e a Helena me levou para o pronto atendimento às pressas. Chegando lá, eu fui colocada na medicação para dor e foi quando o primeiro milagre para mim já aconteceu. A minha tia, que fazia plantões mensais lá, só uma vez no mês ela estava lá naquela noite. E aí ela já avisou a minha mãe, a minha irmã, que já nos auxiliaram a partir dali, me dando todo o suporte necessário. Eu fui liberada para consulta, então, de retorno, né, que eu teria no dia 2, e consultei. E de lá já fui enviada de volta para o pronto atendimento, onde o exame constatou uma fístula no meu estômago. E a dor, ela aumentou muito, a ponto de eu não suportar mais. Então eu já acordei na UTI, de fralda, de camisola, sem entender nada do que estava acontecendo, sem entender a gravidade do que eu estava vivendo naquele momento. Com a abertura da fístula, vazou líquido do meu estômago para o meu organismo e foi preciso chamar um médico, que é um radiologista intervencionista, para colocar um dreno em mim, para que a infecção não avançasse. Esse dreno é colocado com a pessoa dentro da máquina de tomografia, pois ele fica entre os órgãos e o médico ele precisa visualizar exatamente onde o dreno está sendo colocado. Quando eu acordei do procedimento, a dor ela era insuportável, mas eu tive que esperar vários dias na UTI até que percebessem que eu não aguentava mais e chamassem novamente o médico para trocar o dreno de lugar. O primeiro dreno estava encostando no meu diafragma, o que me causava muita dor ao respirar, e eu mal conseguia me mexer. Depois da substituição do primeiro dreno, passadas algumas semanas, eu tomei o líquido azul de metileno, e ele não saiu pelo dreno. E me mandaram para casa, então. Foram 2 dias em casa e de volta para a UTI. Novo dreno colocado, que inclusive eu acordei no meio do procedimento e senti muita dor. A infecção que não baixava, acesso central tendo que ser trocado de local a cada 2 semanas, alimentação parenteral e depois via sonda nasal. O médico sugeriu como uma possível solução para mim uma prótese que iria forrar o meu estômago, impedindo que qualquer líquido tivesse acesso à fístula. Eu estava há 35 dias da cirurgia e a prótese só teria algum efeito se colocada até o 40º dia. Só que essa prótese custava R$14.000 e pelo contrato com o plano, esse custo não seria ressarcido. A minha família, mesmo assim, mandou vir a prótese de Porto Alegre e quando chegou, veio junto a notícia de outro milagre. O plano de saúde cobriu o custo. A prótese então foi colocada, mas quando eu acordei na recuperação, eu percebi que tinha algo muito errado. O meu estômago parecia que o meu esôfago parecia que tinha sido pinçado pela prótese. E eu desesperadamente pedi que o médico fosse chamado. Para minha família, eu imagino que esse foi um dos piores momentos, porque havia uma iminente possibilidade de eu ser entubada para aguentar o processo, né? Afinal, também tinha sido colocada essa prótese que era muito cara e ela era uma alternativa para minha recuperação. E
E eu não ia ficar nem uma hora com a prótese e já estava pedindo que fosse retirada, né? E eu sei que eu apaguei e quando acordei eu estava novamente na UTI. E o médico tinha realocado a prótese e colocou ela numa posição que agora para mim era suportável. Ainda assim, eu passei muito mal com a prótese e a alimentação via sonda. Era muito enjoo, a ponto de eu não conseguir falar, eu não conseguia dormir nem reclinada. Eu dormia em média 3 horas por noite, o resto eu ficava sentada no sofá, na sala, porque na cama eu não conseguia. E eu não conseguia também me alimentar, nem com líquidos, nem água. Eu não conseguia tomar. Eu molhava um pouco os lábios e era tudo que eu conseguia fazer. Após 20 dias, a prótese, então, deveria ser retirada. E o médico retirou. E quando ele retirou, constatou que a fístula ainda estava aberta. Até então, a fístula só aparecia nos exames de imagem. Mas quando a prótese foi retirada, o médico conseguiu enxergar e com isso teve a possibilidade da colocação de um outro dreno, agora interno. Ele retirou o dreno externo e me mandou para casa para tentar me alimentar via oral. Foi muito difícil. Ele queria me colocar novamente a sonda, mas eu sabia que Deus ia me ajudar e que eu ia conseguir me alimentar. Eu só precisava de tempo. Aos poucos eu fui conseguindo ingerir alguns líquidos e a sonda interna ela foi expelida pelo meu organismo, sem que ao menos eu percebesse. O médico solicitou um exame para ver se a sonda estava bem colocada e ela já tinha sido expelida. E a fístula, enfim, depois de quase 3 meses, estava fechada. Deus, ele faz milagres. No momento certo, da forma que ele ache melhor possível. E não cabe a nós julgar fatores como o tempo, a forma que ele usou, os meios que ele usa para isso. Eu quero ainda contar para vocês uma coisa. Quando eu soube lá no hospital que dentro de uma semana eu ia ir para casa, isso era um sábado, e eu comentei com a Helena e com a minha mãe que eu gostaria muito de chegar em casa e que alguém tivesse ido lá limpar. Porque a Helena mantinha a casa organizada, mas uma faxina mais pesada não tinha como fazer. A rotina de hospital, só quem passou sabe como é, horrível, né? E eu não tinha como pagar alguém, não era momento para gastar com isso. Lembrando que isso foi no sábado. No domingo, a Helena foi no culto, foi na igreja. E no final, um casal chegou e perguntou para ela se ela precisava de alguma coisa. Ela disse que não, né? Mas eles insistiram e, dentre outras coisas, perguntavam se ela não precisava de uma faxina. E a Helena sabia que eu queria muito isso. Mas, para além da Helena saber, Deus sabia. E eles mandaram uma diarista na minha casa. Sendo bem sincera, tiveram dias na UTI que eu não conseguia orar. Eu só dizia para Deus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não sei nem o que dizer. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio que tu estás aqui. Deus, ele esteve presente em todos os momentos, em todos os dias, desde a internação até a minha alta, em cada procedimento, nos mais invasivos, nos mais simples. Ele esteve comigo também quando eu cheguei em casa e tinha um cheirinho de limpeza me esperando. Não foi fácil. Foram 3 meses bem difíceis. Muita dor, muitos enjoos, dias longos e cheios de incertezas. E eu agradeço cada oração que foi feita por mim, cada pessoa que torceu pela minha recuperação, os meus amigos, conhecidos,
Agradeço a ajuda de cada um. As minhas amigas que acolheram a Helena nesse período difícil. Eu não vou citar nomes para não ser injusta deixando alguém de fora, mas elas sabem o que fizeram. Toda a equipe da Unimed de Pelotas também, que me cuidou com tanto carinho, profissionalismo e humanidade. A Igreja de Jesus como um todo, pessoas de várias denominações, muitas que nem me conheciam, mas ouviram sobre o meu caso e pediram que Deus me socorresse. Minha família, vocês são incríveis. São a minha base, meu maior exemplo e orgulho. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Todo cuidado, toda dedicação. Eu sei que não foi fácil para vocês. Nada do que eu diga, nada do que eu faça é capaz de expressar a minha gratidão. E eu agradeço a Deus, o meu Deus que é tão poderoso, tão grande, tão soberano e ainda assim é meu amigo. Eu teria ainda muitas coisas para contar, mas o resumo do resumo é esse. E para encerrar, eu quero dizer para ti que hoje enfrenta algum problema que parece sem solução. Deus tudo vê. Ele é o dono do tempo e por mais que tenhamos medo e que pareça que somos pequenos diante de algumas dificuldades que nos levam muitas vezes a crer que vai ser até mesmo o nosso fim, Ele nos ama tanto. E quando nós paramos para prestar atenção nesse amor, pode ser diante da mais profunda dor, nós conseguimos ter paz. E esse não é o meu primeiro testemunho de cura. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link com outro testemunho que eu já contei, para quem quiser saber o que aconteceu comigo quando eu ainda era uma criança, tá? Um beijo e bora viver que a vida presta.